Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, tem sido um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa rede de oração e intercessão. Deus tem falado muito aos nossos corações. Nossos pedidos têm agradado ao Pai, porque tem saído com sinceridade de nossos lábios e o Senhor Deus de misericórdia tem respondido a cada um de nós de uma forma que só Ele pode fazer. Hoje, nós iremos analisar o Salmo 79, que é mais um salmo de Asaf, um salmo de lamentação. Os versículos 1 a 4 extravasam a lamentação, os versículos de 5 a 12 apresentam a oração e o versículo 13 promete o louvor. Esse salmo começa assim: Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Aqui, Asaf fala da contaminação do templo sagrado, ocasionada pela invasão dos estrangeiros que a saquearam. Eles forçaram a entrada até o santuário interior, onde se comportaram arrogantemente. A Terra Santa, a Casa Santa e a Cidade Santa foram contaminadas pelos incircuncisos. É terrível quando homens maus acham-se na igreja, na verdade. É assim que o joio é semeado com o trigo. Depois de devorar e contaminar os inimigos, esses homens maus voltaram para destruir e fizeram o trabalho com perfeição cruel. Jerusalém, a cidade amada, a alegria da nação, a morada do seu Deus foi totalmente destruída. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Os inimigos não se preocuparam em enterrar os mortos, e não restava número suficiente de pessoas vivas em Israel para executar o rito funerário. Os preciosos restos mortais dos falecidos eram deixados para serem devorados pelos urubus e rasgados pelos lobos. Animais dos quais o homem não podia se alimentar, estavam então se alimentando do homem. As calamidades da guerra são medonhas, meus irmãos, mas sucederam aos santos e servos de Deus, nós não podemos negar. Esse aspecto da guerra comoveu profundamente o coração de Asaf, que fez bem em apelar ao coração de Deus, recitando o mal doloroso neste salmo. Notem, meus irmãos, que nos dois versículos o salmista argumenta girando em torno da propriedade de Deus no templo e no povo. Lemos: tua herança, teu santo templo, teus servos e teus santos. É claro que o Senhor defende os que lhe pertencem, não é verdade? No entanto, há momentos em que o Senhor permite que seu povo sofra de forma intensa. Aqui, vemos o retrato do que aconteceu a um povo rebelde. Mas há ocasiões em que os justos são afligidos com grandes flagelos. Porém, em tudo isso, a igreja do Senhor é mais que vencedora, pois a sua morada está garantida nos céus, e o seu galardão ninguém pode tirar das mãos do grande rei. Aleluia! Jamais se esqueçam disso. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Os invasores mataram os homens, como se o sangue não fosse de mais valor que a água. Derramaram tão profusamente como quando o dilúvio inundou as planícies. A cidade da paz santa tornou-se campo de sangue, e não houve quem os sepultasse. Como eu já falei, os poucos que sobreviveram tiveram medo de ocupar-se da tarefa. A situação era séria provação e doloroso horror para os judeus, que manifestaram extremos cuidados concernente aos sepultamentos dos seus mortos. Chegou ao ponto em que não havia ninguém para enterrar os mortos da sua família. Já imaginou? Não se achou ninguém que jogasse uma pá de terra para cobrir os pobres corpos dos santos assassinados. Que angústia! Como somos felizes, meus irmãos, e muitas vezes não nos damos conta de que há muitos irmãos sofrendo coisas terríveis neste mundo. Que possamos considerar o sofrimento alheio e sermos gratos por tudo aquilo que temos recebido de Deus. Na verdade, devemos ser gratos em toda e qualquer situação, pois nem mesmo a morte pode nos livrar das mãos de Deus. Essa é a nossa vitória em Cristo. Aleluia! Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Os vizinhos, especialmente, são muitas vezes o oposto da boa vizinhança.
Quanto mais próximo moram, menos se solidarizam. Isso acontece muito. É muito lastimável que as coisas sejam assim. Alegrar-se com as desgraças dos outros e exultar-se com os sofrimentos dos outros são procedimentos dignos do diabo e daqueles cujo pai ele é. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Havia motivo sério para o Senhor ter ciúme, visto que os israelitas estabeleceram ídolos e apartaram-se de prestar-lhe culto. O salmista implora que o Senhor não consuma o seu povo totalmente, como que pelo fogo, mas que enfraqueça as aflições. Vejam só o que os versículos 6 e 7 nos dizem. Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. O salmista está aqui pedindo a Deus que dê uma trégua, que poupe os seus filhos, e se é para ferir, que fira os seus inimigos, aqueles que não buscam a Deus. Às vezes, parece que a providência divina trata com muito mais severidade os justos que os ímpios. Diante disso, o salmista pede a Deus que, se ele tem de esvaziar as taças da sua ira, comece com os que não têm a menor consideração por ele, mas estão abertamente em revolta contra ele, e que ele se agrade de poupar o seu povo, que são seus, a despeito de todos os pecados que cometem. Amados do Senhor, não se deixem enganar. Os opressores devorariam os santos totalmente se pudessem. Se esses leões não nos tragaram, é porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Amém? Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Pecados acumularam-se contra as nações. Gerações armazenaram transgressões para serem visitadas nos herdeiros. Daí a oração urgente. Nos dias de Josias, o mais sério arrependimento não evitou o juízo que os longos e antigos anos de idolatria tinham determinado contra Judá. Todo homem tem razão em pedir anistia geral dos pecados passados, e toda nação deveria fazer desta uma oração ininterrupta. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Este é apelo magistral, meus irmãos. Não há argumento que tenha força como este. A glória de Deus foi manchada aos olhos das nações pela derrota do seu povo e pela profanação do seu templo. Por isso, os seus servos aflitos imploram-lhe a ajuda para que o seu grande nome não seja mais o escárnio dos inimigos blasfemadores. Asaf também clama pelo perdão de Deus. O pecado, a raiz do mal, é visto e confessado. O perdão do pecado é buscado, como também a remoção do castigo, e ambos são pedidos não como questões de direito, mas como presentes da graça. O nome de Deus é pela segunda vez citado na petição. Os crentes serão sábios em usar frequentemente esse argumento nobre. É a arma secreta da batalha, o mais poderoso armamento do arsenal da oração. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. O salmista deseja que haja justiça para que Deus seja defendido e temido. É justo que os que escarneceram do povo de Deus, quando este sofria sobre a vara do Senhor, sofram também pela mesma mão. Se alguém reclamar do espírito desta imprecação, isso é muito comum, tá, meus irmãos? Pensamos que a ação é desnecessária. Podem ter certeza. É sentimento comum de todo patriota desejar que as injustiças cometidas contra a sua nação sejam corrigidas. É sentimento comum de todo cristão desejar que haja vingança nobre da igreja por meio da derrota do erro. A destruição do anticristo é a recompensa do sangue dos mártires e de forma alguma deve ser vivamente censurada. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Quando o teu povo não puder cantar e não se atrever a clamar em voz alta, então que o gemido silencioso suba aos teus ouvidos e obtenha o livramento para eles, ó Senhor. Meus irmãos, estas palavras são adequadas para os aflitos em grande variedade de situações.
Homens experientes saberão como adaptá-las à própria condição e usá-las em referência aos outros. A fé aumenta enquanto o crente ora. Como é consolador para os crentes desanimados e entristecidos refletir que Deus pode preservar aqueles que trazem sobre a cabeça a sentença de morte. Os homens e demônios podem nos consignar para a perdição, enquanto a doença nos arrasta para a sepultura e a tristeza nos afunda no pó. Mas há alguém que pode manter viva a nossa alma e até trazê-la das profundezas do desespero. Um cordeiro viverá entre as mandíbulas do leão, se o Senhor assim desejar. Até mesmo no ossuário, a vida derrotará a morte, se Deus estiver perto. Você pode dizer amém? Esta é a fé que devemos ter, meus irmãos. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Negaram a tua existência, zombaram do teu poder, insultaram do teu culto e destruíram a tua casa. Levanta-te, Senhor, e faz com que sintam inteiramente que tu não permitirás ser escarnecido sem que recebam a devida punição. Coloca-lhes no regaço bom estoque de vergonha, porque ousaram insultar o Deus de Israel. Recompensa-os completamente, até que recebam o número exato de punições. Assim será, meus irmãos. O desejo do texto se tornará fato. O Senhor defenderá os eleitos, ainda que pareça demorado para com eles. Esse salmo maravilhoso termina assim. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. A gratidão da igreja é eterna, como também profunda. Temos a história que sobreviverá a todos os outros registros e em cada linha brilhará com a glória do Senhor. Das calamidades mais medonhas desponta a glória de Deus e os dias tenebrosos do seu povo tornam-se o prelúdio para demonstrações incomuns do amor e poder do Senhor. Amados irmãos, este salmo é sobre todos os aspectos dependente do Salmo 74. Ambos os salmos têm o mesmo selo de Asaf, ambos gozam da mesma relação com Jeremias e ambos emitem lamentações pelas mesmas circunstâncias do tempo. São elas a destruição do templo e de Jerusalém, como só o tempo dos Seleucidas, bem como do período caldeu, podem exibir. A ação da destruição do templo, que estava em desenvolvimento no Salmo 74, mostra ter sido terminada no Salmo 79. Neste e no Salmo anterior, ficamos com a impressão de que se trata das afrontas, não de uma guerra, mas de uma perseguição. Agora, meus irmãos, aproveitem para colocar seus pedidos de oração e intercessão nos comentários, para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, este salmo nos apresenta um cenário terrível de sofrimento, humilhação, destruição e morte. As multidões foram cruelmente mortas e assassinadas, de modo que Jerusalém era, por assim dizer, uma sepultura. Apesar de todo o sofrimento que temos de lidar nesse mundo, nós sabemos que não há ira temporal, nem calamidade que possa nos separar do teu amor e estima, nem que venha desatar a relação que temos contigo. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Como é difícil passar pelo escárnio e pela zombaria dos que estão à roda de nós, Senhor. Isso dói mais que chicotadas ou feridas, pois isso fere a nossa alma grandemente. É verdade que temos o hábito de acusar somente a maldade dos nossos inimigos e nunca pensarmos nos nossos pecados e no castigo divino. Esse é um erro que precisamos mudar em nós. Ajuda-nos, Senhor. Apesar do nosso pecado, este salmo demonstra o teu amor por nós, pois o Senhor não teria zelo ou ciúme por nós se não nos amasse. Senhor, clamamos a Ti que perdoes os nossos pecados e nos conduza em santidade de vida todos os dias de nossas vidas. Que possamos lamentar e confessar também os pecados e faltas da igreja como um todo, como se fossem comuns a nós, mesmo que não tenhamos parte nelas, para que possamos implorar por elas a misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos. Ajuda-nos em nossas dificuldades, para que as suportemos bem. Ajuda-nos para que o Espírito não desfaleça dentro de nós. Livra-nos do pecado e de naufragar na iniquidade, Senhor.
Ajuda-nos por amor do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome. E livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Que as nossas petições, os nossos gemidos cheguem à Tua presença e alcancem as Tuas misericórdias. Tudo deixamos aos Teus pés. Confiamos inteiramente em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e que agirá sempre como um propósito santo em nossas vidas. Que seja assim sobre nós, sobre a nossa casa, nossa família, nossos parentes e amigos, nossa nação que tanto amamos. Então nós, o Teu povo, as ovelhas das Tuas pastagens, para sempre Te louvaremos. De geração em geração cantaremos os Teus louvores. Oramos a Ti, em nome do Teu amado Filho e nosso eterno Salvador, através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Amém. Que momento especial acabamos de desfrutar juntos em oração. Glória a Deus por isso. Amados do Senhor, eu peço que vocês me ajudem a levar a palavra de Deus para mais pessoas, porque a plataforma aqui não tem indicado nossos vídeos exatamente pelo tipo de conteúdo que desagrada tanto a este mundo que jaz no maligno. Verifiquem se vocês continuam inscritos aqui no canal, porque muitos têm sido desinscritos automaticamente. Isso tem acontecido, infelizmente. Então, ajudem-me a lutar contra esse sistema cruel e injusto. Compartilhem a palavra do Senhor e Deus mudará a vida de muita gente. Que assim seja, tá? Amém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você também durante a semana e para que outros façam o mesmo. Amém? E compartilhe essa oração. Não deixe de compartilhar. Eu peço a vocês mais uma vez. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.